Perdão. Então a gente tem iniciado todas as palestras com um versículo que tem norteado nosso trabalho missionário aqui em Missões Nacionais, que é esse ano, que é o 3 João 1:2, onde ali João fala para Gaio, né? E eu digo aqui para todos vocês também, queridos amados irmãos, eu oro ou desejo, né, que te vá bem, que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Então esse é o versículo que eu quero destacar em todas as palestras da Semana do Cuidado, onde mostra que todas as coisas, todas as dimensões é importante para Deus, é para a glória de Deus. E ainda destaca ali João falando para Gaio, falando que deseja, ora para que ele tenha saúde. Né? O que nós conseguimos executar ou fazer sem saúde? Praticamente nada. Então nós temos que ter saúde física, precisamos ter saúde mental, saúde familiar, nós temos que ter saúde para poder fazer tudo que a gente sonha e planeja em fazer com o Senhor. Então esse ciclo de palestras, né, está sendo 17 palestras para você escolher aí, de todos os dias, de manhã, tarde, à noite, tem uma opção para você. Nesses dias, você não vai fazer todas, só eu que tenho que estar em todas. Né? Eu tenho que estar em todas, né? Tentar estar em todas para poder ouvir, participar e vê-los. Mas você pode escolher algumas dentro da sua agenda de vida, mas para você ter mais conhecimento em como ter o melhor autocuidado sobre a sua vida. E hoje Pascoal vai trazer uma palestra muito central, muito importante, muito atual, está sendo muito falado sobre isso, que é sobre o burnout. E nós acompanhamos algumas famílias e pessoas em burnout, do nosso quadro missionário. Então é uma palestra muito importante para que você não chegue nesse estado. Como diz o tema da palestra, né? É melhor a gente não chegar lá, né, Pascoal? É muito melhor. Que a gente não quanto chegue. mais longe dela, quanto melhor. mais longe, melhor. E isso é possível. Então, que você possa aproveitar bem esse tempo aí com o Pascoal agora, tá bom? Vamos lá. Pedir para o nosso amigo Jorge Garcia, lá do sul do Brasil. Consegue abrir o microfone aí, Jorge? Vê se você consegue. Não é a imagem, não, o microfone. Deve estar com o celular. Sim. Aí, Jorge, pedir para você orar pela vida do Pascoal, orar por cada um que está entrando aqui na sala, que seja aqui alguns minutos proveitosos para a gente. Ora por nós, Jorge? Tá bom, então. Tá. Perfeito. Oremos. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Obrigado, Senhor, porque nessa tarde nós podemos parar e também ouvir sobre esse assunto tão importante e que, com certeza, todos nós precisamos estar atentos, vigilantes, para que, antes de tudo, possamos trabalhar preventivamente. Amém. Te agradecemos pelo palestrante dessa tarde, pela oportunidade que o Senhor está nos dando e que nós possamos assimilar o máximo daquilo que vai trazer resultado nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos oportunizado neste tempo para receber essas instruções, essas orientações. Amém. Ministra as nossas vidas através dessa palestra e que ela venha de encontro às necessidades de cada um aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado recursos como estes. Obrigado pela vida do pastor Sandro, que também tem se preocupado em trazer a assistência de uma maneira dinâmica para cada situação. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso irmão que vai estar trazendo a palavra nessa tarde. Ministra nossas vidas através dele. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com você, Pascoal. Vamos lá, pessoal. Estou vendo aí, a sala está cheia, hein? Glória a Deus por isso. Irmãos aqui da Agência Missionária Wesleyana. Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Pascoal Neto, para os que ficar mais fácil. Sou aqui de Parnamirim, RN, Natal. Sou da Segunda Igreja Batista de Parnamirim, pastor Valtenci Oliveira. Estou aí com o pastor Sandro há
acho que 2 meses, e aceitei esse convite, né? E estou muito feliz em conhecer os irmãos. Estou casado, 3 filhos. Como falei aí no início, gosto de viajar aqui para o sertão do Seridó, do meu estado, aqui onde é bem quente, para acompanhar o pastor Adão Ribeiro, que faz parte da Junta de Missões Nacionais, um grande homem de Deus, né, que tem me ensinado muito. E nós vamos falar hoje, o meu irmão aí, que vai ser o meu ajudante principal. Ademir, obrigado. Eu trouxe Obrigado, Ademir. ideias práticas para a gente falar da burnout, certo? Eu não trouxe muito termos técnicos para não confundir, até porque não adianta, porque toda patologia, toda doença, ela não é tratada assim numa live, ela é tratada no consultório, né? Mas a gente vai tentar discorrer sobre ela e trocar aqui informações para que a gente, como diz o título, a gente possa ficar o mais distante possível dela, tá? Por isso que eu coloquei no título, quanto mais longe, melhor, para que a gente não chegue. Eu coloquei o link aí do teste, aqueles que não fizeram ainda, façam aquele teste. Teve uma irmã aí que relatou no grupo de WhatsApp que conseguiu 7 pontos apenas. E ela precisa se identificar aqui e contribuir conosco para a gente saber como é que ela consegue viver assim, nessa vibe. Porque os meus números foram alarmantes, né? Naquele teste. Mas é isso aí. Ao meu irmão que puder compartilhar a tela, eu agradeço, para a gente já dar início aí aos conceitos e falar um pouco sobre a burnout, não é? Para aqueles... A burnout, ela começa aí no 2 significados americanos, né? Burn significa queimar e out, fora, não é? E o nosso grande precursor, digamos, o descobridor, o Dr. Ebert, ele foi médico na década de 70, ele fazia parte de um grupo de trabalhadores de uma clínica de recuperação. Isso tem muito a ver conosco, não é isso? Tem muito a ver com os missionários. E ele descobriu, eu coloquei algumas observações para vocês aí, ó, ele descobriu em si mesmo uma mudança de padrões, tanto de comportamento, padrões físicos e principalmente emocionais. E ele começou a investigar se isso tinha relação com o trabalho dele e começou a usar também os colegas como projeto de pesquisa. E aí ele descobriu e chegou a essa conclusão da burnout, que ele estava nesse ciclo vicioso, adoecedor, e os seus colegas também, certo? E por que eu coloquei aí, ó, observando a si e os colegas que trabalhavam cuidando de, e aí eu coloco embaixo, pessoas. E todo missionário, todo pastor, todo obreiro, líder, nós trabalhamos com pessoas. Eu sei que vocês, missionários, têm relatórios, têm planilhas para preencher, mas nós passamos o dia cuidando de pessoas. E o psicólogo não é diferente. O médico, o psicanalista não é diferente. O psiquiatra não é diferente. É por isso que hoje nós percebemos que existem as classes de profissões onde existe o maior índice de burnout. Mas a burnout, desde a década de 70, que ela já era identificada, ela só chegou nesse, digamos, nesse boom, nesse ápice, agora, depois do CID. Mas antes do CID-11, ela já existia. Desde 99, que a própria OMS, a nossa própria Previdência Social, já reconhecia o estresse crônico como um motivo de afastamento, tá? Existia o nosso código hoje no CID, ele é o
QD85. Ele foi lançado ano passado no CID-11, que é o mais novo CID aí do mercado, né? E o que é o CID-11? É a Classificação Internacional de Doenças. É um livro, digamos que é o manual de qualquer e de todo médico, onde todas as doenças ela tem uma classificação, ela tem um código chamado de CID. Então, vocês veem isso aí nos atestados, quem trabalha nas empresas ou quem trabalha na área da saúde, os atestados aí sempre vem um CID lá embaixo, tá bom? E aí eu coloquei também essa observação para vocês de Cristina Maslach, foi ela que logo em seguida, depois do doutor Ebert, ela desenvolve um manual prático para identificar. Ela é professora de psicologia. Por isso que eu mandei aquele teste para vocês, porque aquele teste é uma adaptação do original dela, para nós aqui brasileiros, tá? Então, ela deu início a esse programa de pesquisa de uma forma mais ampliada e chegou em nossas mãos, tá? Tanto os testes quanto os manuais para os profissionais da saúde mental. Se o irmão puder passar, eu vou passar os slides rápido aqui para a gente não demorar muito, mas quem quiser abrir aí o microfone e perguntar se tiver em dúvida, pode interromper ou levantar a mãozinha aí que a gente para, tá bom? E diante da burnout, eu trouxe um dos principais sintomas, que são os mais aparentes, tá bom? E nos sintomas vocês já conseguem ver, e acredito que muitos vão se identificar com eles, mas tenham cuidado, tá bom? Porque existe um quantitativo, existe um número mínimo de sintomas para que a gente possa chegar a qualquer diagnóstico. Então, não se deparem aí com um ou dois e não se desesperem, pelo amor de Deus, tá bom? O que é que mais preocupa hoje no nosso set terapêutico, como profissional de psicologia, e acredito na própria psiquiatria? Esses sintomas, eles andam lado a lado com a depressão, tá? É tanto que a burnout hoje, o nosso alerta, por isso que eu pedi para fazerem aquele teste, o nosso alerta da burnout é para que ela não chegue num quadro de TDM, que a gente chama, que é o transtorno depressivo maior, que é a depressão grave. Porque uma burnout, quando ela não é identificada, o final da burnout vai ser isso. E enquanto temos a burnout, existe a probabilidade de uma reversão do quadro, tá? E de uma melhora significativa. Mas quando nós caímos num quadro crônico depressivo, aí se torna mais difícil. Porque quando a gente fala de crônico, é algo que praticamente a gente vai ter que conviver com isso. A gente vai viver altos e baixos, vai ter tempos em que vamos estar mais alerta e vai ter dias em que a gente vai precisar realmente se cuidar e vai ter que buscar terapia, vai ter que buscar medicamentos, porque a depressão acho que ela está entre as 4 hoje no mundo que mais matam. E depressão mata a gente. Eu ainda, infelizmente, nas igrejas e no meio da nossa fé, do nosso povo batista, eu vejo muita gente desconsiderar a depressão, sabe? Desqualificar ela, menosprezar, desvalorizar os irmãos que, por um acaso, sofrem, ou já sofreram, ou estão numa crise depressiva. Isso é muito sério.
porque ela mata. Literalmente, tem pessoas morrendo hoje, né, porque não conseguem se libertar da depressão. Então, precisamos ficar atentos para isso. E vocês, principalmente, que estão à frente, né, de trabalhos, de ministérios, eu destaquei 3 aí, ó, em negrito para vocês, que fazem parte de um ciclo da burnout. E quando a gente fala em ciclo, é porque é algo do cotidiano. Ele está acontecendo de forma recorrente. Não é algo que acontece a cada 15 dias, ou uma vez ou 2 vezes ao mês. Mas é algo que está acontecendo praticamente todos os dias. Tá? E essa negatividade, ela pode ser compreendida como a negatividade de si mesmo. Uma negatividade de relação entre você e o meio, entre você e o mundo onde você está inserido, aonde tudo para você está sombrio, é como se você estivesse usando um óculos, sabe, um óculos escuro, e chegou a noite e você continua usando um óculos escuro, e você não vê mais nada colorido, você não vê graça mais em nada, para você tudo tem ponto negativo, tudo. A relação familiar, a relação amorosa, o casamento, o trabalho, o ministério, os amigos, o que mais? O lazer, tudo para você negativo. Então, esse é um dos pontos principais para a gente analisar hoje. Esse cansaço excessivo, físico e mental, eu coloquei o cansaço, mas deixa eu falar para vocês aqui uma diferença, não sei quem é que conhece aí, tem colegas psicólogos com mais tempo do que eu aí também na área e vão me ajudar. Quem é que sabe a diferença entre fadiga e cansaço? Alguém arrisca? Vou arriscar. Não vou Vai aparecer, lá. não, que eu estou num espaço aqui um pouco inapropriado. É que o cansaço ele é decorrente de atividades laborais, né? O cansaço. Se eu vou capinar um quintal, eu vou sentir cansaço. É normal. E a fadiga, ela não depende de um trabalho anterior, certo? Isso. É um cansaço sem ser laboral. Não sei se eu Isso. consegui expressar. Não, perfeito. O exemplo do capinar o terreno foi perfeito. Por quê? O cansaço, ele tem a possibilidade de ser exterminado através do descanso. Quando nós cansamos, você passa por um processo, você descansa e acabou o cansaço. A fadiga, ela persiste. Então, não precisa de uma ação, como a irmã falou aí. A fadiga é um cansaço que não cessa. É aquela sensação de perda de energia que não cessa a hora nenhuma. Você acorda com ela, você almoça com ela, você janta com ela e dorme com ela. Tá? Então, isso descontrola tudo na sua vida. Essa é a diferença. Coloquei o cansaço excessivo aqui, físico e mental, porque entra na área da fadiga, como a irmã falou. Porque o físico a gente descansa e recupera, mas o mental, como é que a gente vai fazer isso? Então, temos que estar atentos nesses sintomas, tá bom? Esse sentimento de derrota, ele está relacionado também à negatividade. Só que o sentimento de derrota, ele vem com aquela ideia que eu coloquei aí de incompetência, de você tem um sonho de se tornar médico, e aí você se esforça lá na sua faculdade, paga residência, depois faz especialização, cara, você se sente realizado. Você dedica toda a energia, todo o recurso, todo o tempo e chega lá onde você sempre quis.
e você está feliz, está realizado. Mas aí, de repente, com o passar dos anos, aquilo que tinha tanto significado para você, hoje você descarta. Hoje você não luta mais por isso. Você não corre mais atrás. E se disserem assim, rapaz, você vai perder esse crédito aí, para você tanto faz como tanto fez. Essa é a sensação de derrota, de incompetência, que você tanto batalhou para conquistar aquilo e hoje você não se identifica mais. Você não vê mais a sua ação nos resultados daquilo que você tanto se preparou. Tá? E eu vejo muitos pastores hoje, missionários, nesse estado, que acham e começam a entrar na crise, até a Denise, esposa do Sandro aí, ela falou, ela vai falar a crise, como é, Sandro? A crise do missionário, né? Aquela crise quando ele fica lá, crise existencial. Choque reverso. Um choque reverso, né? Cara, será que eu fui chamado para isso mesmo? Porque ele entra num sentimento de negatividade, de derrota. E ele, depois de anos no campo, mostrando Jesus para muita gente, pregando o evangelho para muita gente, tirando muita gente ali da lama, e de hora para outra ele cai nesse sentimento de derrota. E acha que tudo aquilo que ele produziu, todo o esforço que ele desempenhou, tudo que ele dedicou, aquilo ali para ele não faz sentido, que ele não é aquela pessoa. Não. Ele pode sim estar entrando numa onda ou no caminho da burnout. Não é porque quando a gente olha, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que a burnout, ela está diretamente, pelo CID, diretamente relacionada ao trabalho, tá? É um quadro de estresse crônico, de estresse excessivo, não compreendido ou não superado, que está diretamente relacionado ao trabalho. Mas quando a gente olha os principais profissionais, a gente vai ver que todos estão ligados, por isso que eu coloquei naquele slide anterior, relacionamento pessoal. Professores, médicos, enfermeiros, policiais. Deixa eu ver quem mais. Talvez até advogados, que entram diretamente com pessoas, relação. Então, por que é que o pastor, por que é que o missionário, o líder de ministério, o que é que ele mais trabalha hoje? É com gente. Porque relacionamento dá trabalho. Relacionamento adoece. Tá? Então, é uma questão de compreensão mesmo, do eu e do outro. E aí, quando você não sabe lidar com esses conflitos, com essas compreensões, você acaba entrando nesse ciclo aí de sintomas e nessa situação. Tá bom? Pode passar, meu irmão. Olha só. Coloquei aqui de forma bem simplificada os nossos olhares para o nosso campo do trabalho. E aí vocês podem identificar isso aqui, esses alertas. Eu coloquei esses aí que são os principais. Mas você pode enxergar isso aqui, na maioria das vezes, em alguns campos, ou não. Às vezes vocês chegam num campo missionário que não foi bem sucedido por alguém que passou, não desvalorizando, desmerecendo o trabalho da pessoa, mas houve um conflito e aquele ambiente, cara, se tornou um caos. E você vai entrar ali para restaurar. O ambiente que você vai entrar, no momento, é hostil. E ele vai exigir muito de você. Ele vai exigir o seu trabalho em dobro, em triplo. E aí é onde está a chave para tudo isso. Eu preciso fazer uma leitura de saber até onde eu sou capaz. Tá? Vamos dar um exemplo prático aqui, como a irmã deu lá. Uma torneira
e uma jarra de suco de 1 litro, mas vamos colocar água. O meu trabalho exige diariamente 1 litro por dia. Mas será que eu tenho capacidade de encher esses 1 litro ou eu só tenho capacidade para 800 ml? Dá para entender isso aí? Então, eu tenho que parar nos 800. Tá? Porque se eu for tentar atingir 1 litro, eu vou começar a depositar energia em excesso, mais do que o que eu posso suportar. E isso lá na frente vai me cobrar, tá? Porque vai me deixar exausto. Então, a gente usa sempre isso na clínica, esse exemplo da litragem, para a gente saber que nós não temos, em alguns ambientes, a capacidade no momento para aquilo. E aí vai chegar um tempo que você pode observar que aquele ambiente, aquela capacidade por litro, você já pode superar ou você já adquiriu até sobra para aquele campo. Mas enquanto você não se sentir suficiente, não desista. Dê até onde você pode dar. Porque se você passar, você vai cair no erro e você vai precisar de ajuda lá na frente. E aí pode ser um trabalho e você pode colocar tudo a perder. Porque no momento em que o trabalho precisar da sua manutenção apenas, você não vai ter a capacidade de dar 100 litros do seu melhor. Ou 100 litros não, perdão, 100 ml do seu melhor. E aí você bota tudo a perder. Sua jarrinha de água ali ou de suco vai toda por água abaixo. Ela vai secar. Tá bom? Que vocês podem prestar atenção num trabalho que desgasta muito. Desvalorização do homem. Isso a gente vê direto nos trabalhos hoje em dia. Caímos na besteira, a humanidade está caindo na besteira de humanizar as coisas e coisificar as pessoas. Concorda? Não estão tratando o ser humano com o devido amor e respeito. Cara, um ambiente desse, ele vai te adoecer. Se as coisas naquele ambiente são mais importantes do que as pessoas e você não é valorizado por quem você é e ninguém ali ao seu redor do seu trabalho não é reconhecido pelo que é, mas apenas pelo que pode fornecer ou pelo potencial que tem, você tem que ficar alerta com isso. Porque isso vai te fazer mal. Isso vai te adoecer. Tá? E dentro desse ambiente, a gente encontra todas essas causas. Dentro de um ambiente adoecedor, tá? que pode nos levar a burnout, ele tem isso aqui de sobra, essas causas. Tá bom? Coloquei esse nome aí, astronômicas, foi eu que criei, tá, gente? Foi metas astronômicas, porque hoje em dia, nesse campo aí do marketing, da venda, a gente consegue ver que, rapaz, pessoas batem metas que, às vezes, eu fico assim pensando, eu não acredito que aquela pessoa conseguiu. Mas aí, lá na frente, vem as consequências, né? E prestem atenção nos conflitos, tá? Conflitos. Nós temos, nessa desvalorização humana, que isso é universal, não é culpa nossa, não acontece apenas no meio batista, mas isso é global, essa desvalorização humana. E aí onde está nosso papel como cristão? É de tentar fazer com que o nosso ambiente, que é muito difícil, de trabalho, ele possa ser modificado. E que a nossa essência, de alguma forma, possa modificar. Só que tentar modificar uma pessoa por vez, e não o ambiente todo ao mesmo tempo, porque vai dar mais trabalho, sabe? Então, isso a gente precisa prestar muita atenção. Porque nós estamos caindo nessas ciladas. Porque o mundo,
está envolvendo todos num consumismo e numa realização profissional, realização financeira, realização até mesmo titular, digamos assim, de título, que as pessoas param para pensar em si mesmo e só pensam naquilo que pode ter, naquilo que pode fazer e naquilo que pode exercer. Então, pensem em vocês. Pensem em vocês antes do ambiente. Pode passar, meu irmão. Eu trouxe... Oi, Sam. Aquela tela anterior, fala um pouquinho mais sobre a ausência de repouso e acumulação de função. Isso tem muito a ver com... Isso, gostei, Sam. Boa. Deixei passar aqui. Olha só. Eu vejo isso aqui, hein? No campo missionário aqui do meu estado. E eu acredito que vocês não fazem diferente. Pastores e missionários, líderes aí de congregações, de igrejas, não descansam. Vão dormir meia-noite, 1h da manhã, porque está na casa do irmão, porque está fazendo visita, porque estava no lazer, e 5 horas estão de pé. E muitos, às vezes, têm que fazer contraturno aí, tem que ter um trabalho por fora, ou a esposa acaba tendo um trabalho por fora, porque tem filhos para dar conta, aluguel é caro, precisa pagar, precisa fazer feira, a inflação da gente lá em cima, tudo muito caro. E eu vejo, pastores, essa ausência de repouso acontecer gradativamente, porque ele trabalha no ministério, trabalha fora, sábado e domingo, continua trabalhando no ministério, aí trabalha manhã, tarde e noite, dorme pouco, e na segunda, que era para ser um dia de folga, às vezes decide trabalhar mais ainda. Cara, e aí as pessoas dizem assim, não, é porque não dá, eu preciso, porque eu tenho que fechar as contas. Olha, eu vivi um período de 10 anos trabalhando de domingo a domingo. E o resultado foi uma doença, um transtorno mental que eu carrego comigo até hoje. Crônico. Uma depressão crônica, tá? Isso é trabalhado já desde 2010, que eu trabalho isso em mim. Fui para terapia, ainda faço terapia. Eu sempre estou naquela autoanálise e sempre fazendo acompanhamento. Porque os psicólogos também fazem terapia. Não é só os pacientes. Mas isso foi resultado apenas de 10 anos de trabalho ininterruptos. Por quê? Porque eu tinha vigor, eu tinha saúde e achava que era suficiente para isso. E eu vejo pastores hoje caindo na mesma cilada que eu caí um dia. Eu estou atendendo um paciente hoje, não sei se Marcelo está aqui, que é psicólogo também, foi meu supervisor aqui na Igreja Batista Cidade Jardim, do pastor Tagino, foi meu supervisor lá de psicologia. Ele me passou uma paciente, ela é militar, e ela está num quadro precisando urgente de afastamento do trabalho. Ela é da aeronáutica. E está relacionado com essa ausência de repouso. Ela não tem tempo para descanso. E o descanso, Sandro, esse acúmulo de função acontece muito com os missionários também. Por quê? Porque nós somos o pastor, aí nós queremos ser o líder de pequeno grupo, nós queremos ser o líder de ministério de música, nós queremos ser o líder da escola bíblica, nós queremos ser o cara que vai visitar para evangelizar, evangelismo de rua. A gente precisa descentralizar. Porque essa sobrecarga chega uma hora que seu cérebro diz, ei, já deu, parou. Vou te mandar sintomas. É isso que o cérebro faz conosco. Cara, já que você não para por conta própria, eu vou começar a te dar sinais aqui. Agora você vai parar.
mesmo sem querer. Então, esse repouso na vida de quem trabalha, e aí o missionário trabalha com vidas, é um trabalho cansativo, você precisa colocar como obrigatoriedade. Ah, mas o cara vai fazer falta. Não, não interessa. Tem que fazer falta. Tem que fazer falta no seu recurso financeiro, tem que fazer falta porque você deixou de visitar alguém, mas se você não descansar, amigo, não dá certo. Então, você tem que colocar como obrigação o seu dia de descansar. Agora é descansar mesmo. É descansar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, eu acho que lá na frente. Certo? Pascoal, Oi. antes que o irmão vá mais à frente, deixa eu falar, eu fui diagnosticada com, que a gente chama de fibromialgia hoje, mas antes era síndrome, essa síndrome o senhor falou o nome, eu esqueci. Síndrome de burnout, foi? Não, a fibromialgia, que é a síndrome da fadiga crônica. Isso. Isso. Ela tem a ver com essa questão, porque eu fui criada num ambiente, nós somos 14 filhos. Meu pai teve um pai muito preguiçoso e sem vergonha e tal, e tudo mais. E ele vivia deitado, o meu avô. E meu pai tinha pavor de ver pessoas deitadas durante o dia. Então, ele não deixava a gente... Ele falava na nossa cabeça o tempo todo. Então, eu sou a segunda da família, e os filhos tinham muitas responsabilidades. Então, até mesmo na infância, a gente não tinha como descansar. Uma que ele falava na cabeça da gente para a gente não deitar, que ele não gostava de deitar de dia, né? E a gente tinha uma mãe muito brava também, então eu creio que até onde isso, por exemplo, essa síndrome, ela tem a ver, ela afeta o corpo, no caso, porque eu sinto muitas dores da síndrome do cansaço, fadiga crônica, né? Uhum. Eu tenho essa dificuldade, até para dormir, eu tenho muita dificuldade para dormir, porque tem dia que eu estou sentindo tanta dor que eu não consigo dormir. Entendi. Minha irmã, como é o nome da senhora? Lenice. Dona Lenice. Irmã Lenice. A fibromialgia, ela tem sintomas que a burnout também vão demonstrar. Mas a fibromialgia, ela já está no outro campo. Ela está relacionada com questões também reumatológicas, tá? Digamos assim, nós temos o nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e o sistema nervoso periférico, tá? A fibromialgia, ela tem relação dos dois. Ela tem essa ligação direta, os dois sistemas trabalhando. A burnout, ela desenvolve mais aqui no sistema nervoso central, que é na nossa mente, que é o quê? É um acúmulo de energia, acúmulo de trabalho, falta de descanso. Eu gosto de brincar assim com esse acúmulo de estresse. Eu gosto de dizer que é o estresse estressado, para a pessoa entender o efeito da burnout na nossa mente. Imagine o estresse aí como sendo uma pessoa e ele está completamente estressado. Quer dizer, entrou em crise, entrou em colapso. É um estresse que não passa, né? E esse estresse, ele começa a desencadear também dores no corpo, que é um dos sintomas da burnout que eu não coloquei ali, mas traz sim dores, como a própria dor de cabeça que eu coloquei lá, né? Dores musculares, aí aquela fadiga que nunca passa, a insônia, que quem tem fibromialgia também tem insônia, tá? A alteração do apetite, mas vocês vão entender que a alteração do apetite é porque aí tem uma diferença da fibromialgia para a burnout. A burnout, ela trabalha também numa despersonalização, que a gente chama tecnicamente. O que é que isso significa?
você começa a perder a sua própria personalidade. A ponto de, não coloquei aqui, mas essa alteração do apetite tem a ver. Você começa a não tomar mais gosto e nem se preocupa com os seus alimentos. Você não se preocupa mais com a sua higiene. Você não se preocupa mais com a sua aparência. A burnout também provoca isso. Já a fibromialgia, não. Um dos maiores agravantes dela são as dores, né? E aí, por ter muita dor, eu tenho distúrbio intestinal, eu tenho insônia, dores de cabeça, porque está associado, entendeu? Elas não estão diretamente não relacionadas, não. São doenças distintas, certo? Essa despersonalização da burnout, eu acho, assim, muito preocupante, porque a gente perde a nossa identidade. Entendeu? Então, aquele Pascoal que a pessoa conhecia há um ano atrás, hoje é outro, porque ele se apresenta como outra pessoa. E ele não se identifica mais, ele fica perdido em si mesmo. Ele não se acha, ele não sabe mais nem se definir, porque ele se perde. Ele perde a sua própria identidade na burnout. Entendeu? Podem passar, meu irmão. Olha só, eu coloquei essa prevenção e manutenção como uma forma de tratamento e coloquei isso aí porque o nosso tema é tentar não chegar nela. Mas quem já chegou, aí a gente fala logo em seguida, tá bom? A ideia, coloquei essa foto aí linda aí, ó. Quem está como missionário no litoral, não existe nada melhor do que você tirar um tempo para pisar descalço na areia do mar. Para sentir aquela marisia, a gente chama aqui de marisia, que é aquele ar que vem do mar, cheio da marisia, cheio daquela umidade, do sal. Cara, aquilo ali tem iodo. Iodo é uma bênção para a nossa mente, tá? Então, quem anda na beira da praia, é muito bom você pisar na areia do mar, sentir ali a energia e você poder descarregar. Isso não é coisa de não estou aqui falando de firula não, hein? Energia mesmo. Energia de corpo, ser humano e energia da natureza. Pisar e você relaxar e sentar naquele local e passar ali 30 minutos, 1 hora, ou sozinho ou acompanhado, só olhando o movimento do mar ali e fazendo um relaxamento, uma meditação, isso não tem preço, tá? Vocês que moram na cidade grande aí, que não tem litoral, mas que tem um parque reservado, a turma aí do sertão, do interior, tem ambientes da natureza aí que você pode se afastar da cidade e ficar no silêncio total. E só ouvir os barulhos dos animais. Esses são os melhores para você tirar um tempo, tá? Nós precisamos disso. Só que nós somos teimosos. Nós somos teimosos. E não queremos fazer porque a gente acha que isso não resolve. Mas isso ajuda demais. Nós somos seres criados por um Deus que criou uma natureza toda preparada para nós. Ele preparou tudo, lembra, para cultivarmos? Adão estava ali para cuidar e para cultivar, para absorver tudo que ela tinha de bom. Agora, a gente precisa valorizar ela e acreditar que nós podemos absorver o melhor da natureza, tá? Então, olha, o primeiro ponto aí, organizar a agenda. Essa organização de agenda, tem gente que pode estar dizendo assim, não, mas eu tenho tudo, eu sei tudo que eu vou fazer todos os dias. Mas nessa agenda, você tem que delimitar o início e o fim da sua atividade laboral ali, principalmente, que é tudo, laboral é tudo, no seu dia, tá? Porque tem gente que diz assim, não, eu vou começar aqui e vou terminar aqui. Aí começa no ritmo da agenda de 7 horas da manhã
dá 9h30 da noite e ainda está lá terminando. Não, gente, você tem que delimitar o seu horário. Existem, sim, as exceções, as emergências, que nós não podemos deixar de atender, como pastores e como missionários. Mas nós precisamos colocar início, meio e fim na nossa agenda. Porque nesse período tem que ter o meu horário de parar, tá? De parar. É não pensar mais nas atividades do dia e só pensar no outro dia. Tá bom? Quem trabalha e está nesse conflito de trabalho, olha, discutir os problemas com um colega de profissão também é legal. Por quê? Porque os colegas do seu trabalho vão saber conversar melhor do que o seu vizinho. Uma coisa é você discutir problema quando os dois ou mais pessoas vivem e provam do mesmo problema. Vocês podem chegar a uma conclusão ou uma decisão juntos. Mas você buscar, digamos, um terceiro que não tem habilidade, ele pode prejudicar a tua mente. Porque ao invés dele te ajudar, ele vai complicar, porque ele vai dar pitaco no teu trabalho, mas ele não convive. Então, não é bater boca, mas discutir é colocar ali os problemas na mesa e tentar deliberar sobre eles. Conversar sobre eles para que haja uma melhora significativa, nem que seja de ambiente, de relacionamento, para todos, principalmente para você, para que você não venha a adoecer. Relaxamento. Como eu falei lá na praia, existem técnicas de relaxamento que, infelizmente, aqui não é legal fazer online. O ideal é fazer pessoalmente. Mas existe uma técnica de respiração diafragmática fantástica. Eu faço muito isso com meus filhos, quando eles vão fazer atividade física, que eles são esportistas, só eu que não sou. Que eu chamo ela de 4-2-6. Né? Eu batizei ela com... Tem uns números aí que o pessoal coloca, mas eu botei 4, foi a maneira que eu achei melhor. Que é de inspirar 4 segundos, tá? Eu inspiro, puxo pelo nariz a respiração por 4 segundos, contando na mente, seguro, prendo a minha respiração por 2 segundos e libero essa respiração por média de 5 a 6 segundos. Por isso que eu botei 4-2-6. Pascoal, isso funciona? Rapaz, se você colocar isso no seu dia a dia, funciona. Principalmente antes de atividades estressoras. Sabe? Isso que dá uma sensação de relaxamento muito boa. Isso faz com que o teu oxigênio chegue no seu cérebro de forma completa. E haja digamos, um refrigério nele. E você consegue equilibrar respiração e batimento cardíaco, causando um bem-estar no teu corpo. Tá? Pessoas que sofrem de crise de ansiedade, crises de pânico, síndrome do pânico, são praticamente obrigadas a fazer essa técnica e tantas outras. Isso é uma técnica da TCC. Apesar de eu ser humanista, mas eu uso algumas técnicas da TCC, porque se faz necessário com os pacientes que a gente se depara no dia a dia. E a TCC, ela não pode faltar. Essa técnica, vocês podem determinar o tempo que vocês vão fazer esse processo. Não é fazer uma vez, duas e passar, não. Você pode colocar um louvor, um instrumental, tá? De louvor, você pode colocar um áudio só de barulhos da natureza, o cântico dos pássaros, ou o próprio louvor instrumental, e você colocar um tempo aí de entre 5 a 10 minutos para você fazer essa técnica, antes de dormir, 10 minutos antes, quando você vai deitar. Ao amanhecer, quando você for sair para um trabalho missionário aí muito cansativo, você pode fazer isso antes de sair de casa. Ao chegar do trabalho exaustivo, você está com a sua mente ali confusa, está com aquela pressão na cabeça, foi muito cansativo. Você chega em casa, toma um banho e coloca lá entre 5 a 10 minutos para fazer isso aí. Isso vai ajudar bastante.
meditar, tá? Passar 20 minutos aí parado, só pensando em si mesmo, fazendo análise do seu corpo, tá? Tentando sentir as suas extremidades. Pensa lá na ponta do dedo do pé, o que é que você está sentindo nele. Pensa na ponta lá do teu dedão do pé direito, de olhos fechados. Pensa no teu dedo mindinho, sabe? Porque você vai fazendo, você vai desligando tua mente do mundo. E você vai se conectando consigo mesmo. E aí você começa a fazer uma leitura, até do teu próprio corpo. Qual é o músculo que contrai mais? Qual é o que contrai menos? Entende? Tem tantas outras técnicas. Ouvir música no dia da tua folga, ouvir um louvor. Ir passear, como eu falei, num canto reservado, silencioso, acompanhado ou sozinho. Assistir um filme que tenha conteúdo, aonde você possa descontrair, aprender e absorver conhecimento, é necessário. Alimentação saudável, tem muitos nutricionistas aí, eu vi nas palestras, vamos ter nutricionistas, não é isso, Sandro? A alimentação controlada nos horários e incluir alimentação saudável é necessário para que a nossa mente... Lembra daquele ditado, mente sã, corpo sã? Pois é, precisamos estar conectados. Nosso corpo precisa estar bem para nossa mente estar bem, e vice-versa. Exercício físico. Primeira tarefa para transtornos depressivos, ou de comportamento, ou de personalidade, que um psiquiatra passa hoje, gente, além do medicamento, é a psicoterapia e o exercício físico. Por quê, Pascoal? Porque o exercício físico é a atividade em que o nosso cérebro recebe cargas de serotonina, dopamina e noradrenalina. São os hormônios que agem no bem-estar, que agem no humor, que produzem prazer, que produzem bem-estar. Então, o exercício físico produz isso. Quer você acredite ou não, a ciência prova isso. Já tem estudos que comprovam que o nosso cérebro produz quando nós estamos em atividade física, certo? Então é necessário. E como eu falei lá no início, na questão do falta de repouso, olha, não negociar o dia de folga. Tem pessoas no trabalho aí que dizem assim, eu vou vender minhas férias, porque eu não aguento passar um mês parado. Gente, aguenta. Aguenta. E por mais que você não aguente, você precisa ficar. Se é um direito que você tem, você precisa. Mas eu não quero. Sim, mas não tem querer, você precisa fazer. Quantas coisas nós fazemos porque temos que fazer, não é? Não é porque queremos, mas nós temos que fazer. Obedecer no trabalho e cumprir com as metas, nós temos que fazer. Então, o dia do descanso, ou o período das férias de descanso, é obrigatório fazer, sabe? Não é você escolher, não. Não, é você fazer e pronto. Mas eu fico indignado lá sem fazer nada. Não, não é sem fazer nada, então vai andar. Vai andar, vai fazer exercício físico até cansar nesse dia de folga. Isso vai fazer bem melhor para você. Mas você precisa, seu corpo precisa. Seu corpo precisa parar, voltar, para poder caminhar novamente. Outra coisa que eu não coloquei aqui, noite de sono. Quem está na burnout, agora é para aquele que já está, não pode dormir menos que 7 a 8 horas por noite, não é por dia, não. Não pode. Ele precisa dormir essa quantidade. É necessário para haver uma regulação, certo? Hormonal. Tá? Deixa eu ver o que é que tem mais aí, meu irmão. Vamos passar mais um. Pronto. Quando nós chegamos no limite, quando nós chegamos a queimar por fora, como é o significado da palavra burnout, que nós chegamos ali, lembram dos testes? Aqueles que fizeram os testes aí e atingiram
mais de 80 pontos. Já tem que ficar de olho, tá? Não é uma certeza, mas já é uma direção, tá bom? Agora, quem vai diagnosticar é o clínico, tá? Precisamos ir para um atendimento clínico para que possa haver uma investigação maior. Ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou dos dois. O ideal é os dois, tá? E agora a gente vai falar de tratamentos. Quando nós estamos. Deus está acima de tudo e de todos. Amém? Ele está sobre todas as coisas. Mas quando nós adoecemos, se for uma doença como a burnout e tantos outros transtornos, ele acontece alteração mental de forma química no nosso organismo, tá? Que a gente chama de uma doença fisiológica. É orgânica. Nós precisamos de medicamento para que isso seja modificado, para que isso seja alterado. Então, para quem está diagnosticado com a burnout, psiquiatra e psicólogo é indispensável. Tá bom? Porque você precisa do uso de medicamentos, sim, durante um período, e precisa da psicoterapia. A psicoterapia vai te ajudar a organizar os teus pensamentos, que é o principal, e o remédio vai te tirar daquela crise, tá? Que também você precisa sair da crise para poder começar a pensar melhor, a reagir melhor aos estímulos, tá? E a decidir melhor o que é que você vai fazer da sua vida. Agora, na nossa área, tem coisas que nós não podemos tocar. Tipo, peguei um trabalho missionário já estou há 10, 15 anos, e aquele local, eu não consigo mais. Quando eu lembro que estou ali, eu já entro em desespero, eu já sinto todos os sintomas, o remédio tem hora que não resolve, eu já estou fazendo acompanhamento. Meu irmão, e minha irmã, existe uma decisão que nós precisamos, às vezes, tomar, isso é muito duro e tem que ser bem pensado. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Infelizmente, tem hora que nós deixamos isso acontecer. E, Pascoal, o que é mudar estilo de vida? Cara, às vezes, o problema está em você e no ambiente. Às vezes está só você e, às vezes, está só no ambiente. E chega um ponto que aquele ambiente, aquele meio em que você está inserido, já deu. Não é que você não seja mais capaz. Sabe aquele sentimento lá atrás de derrota, de incompetência? Não. Às vezes não está nisso. Às vezes está no ambiente que é adoecedor, que a sua torneira só tinha capacidade para 500 ml, mas o ambiente estava te pedindo 2 litros de energia. E você não conseguiu fazer essa leitura. E você se sobrecarregou. Suas tubulações pararam, esgotaram, tá? E você começa a se recuperar, fazer um tratamento. Cara, mas tua capacidade ainda continua a mesma. Então, como é que você vai continuar no ambiente onde a capacidade exige mais? Não é que você seja incapaz. Não. A sua capacidade é boa, é perfeita, é agradável, é Deus que está ali no controle, mas não para aquele ambiente, não para aquela situação. A gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer essa leitura também para não se precipitar, certo? Porque quando nós estamos adoecidos, a gente também tem uma dificuldade de identificar, a gente sai da realidade, tá? Perde um pouco do real. E tudo se torna, na grande maioria, fantasioso. A gente começa a ter problema na nossa percepção. Então, isso tem que ser muito estudado, muito pensado, por isso que a necessidade da terapia. Porque lá você vai poder também compartilhar sobre isso e vai poder pensar sobre isso no seu ambiente de mundo ali que você está inserido. Tá?
buscar as redes de apoio, que a gente chama de RAPS, que são as redes de atenção psicossocial, que o SUS e o SUAS podem oferecer, que apesar de precário, mas é o que nós temos. Que para o burnout, lá no Ministério da Saúde, se você entrar lá no site, você enxerga lá no site que lá tem, inclusive, os medicamentos. Mas na prática não é bem assim. Não é por quê, Pascoal, não é bem assim. Se você tiver a oportunidade de pagar o recurso, mesmo que seja medicamentoso, fazer um esforço, eu recomendo que seja melhor. Por quê? Porque existem várias classificações de medicamentos, de psicofármacos, tá? Vários modelos, vários agentes. E o nosso sistema de saúde, ele é limitado. Quando você vai para uma medicação e você tem condições de comprar, às vezes o médico ele vai começar de imediato a testar, porque esse é o mais correto, tá? Para ver a reação do seu organismo e para ver os efeitos colaterais. Só que lá no município, amigo, só tem um medicamento. Então você vai ter que morrer naquele. E às vezes o teu organismo não aceita. E você, no início, se sente melhor, mas depois começa a ter efeitos colaterais. E aí você fica naquele sofrimento, porque você toma um remédio, ao invés de melhorar, piora. Aí, para completar, não quer fazer terapia porque tem resistência ou tem preconceito. Porque diz logo assim, não, eu não vou abrir a minha vida para um psicólogo. Existe um código de ética na psicologia que vale mais que ouro, tá? Que nós podemos perder o nosso registro se vazar qualquer informação do paciente fora daquela sala, daquele set terapêutico, tá? Então, isso é sério. Psicologia é coisa séria. Então, tem que prestar atenção nisso, sabe? Porque se você puder investir num médico também particular, porque tem município hoje que nem psiquiatra tem, não é? E quando tem, é só um, e é como eu estou dizendo, se tiver o medicamento lá na farmácia, no balcão deles lá, vai ser um só, e acabou. E às vezes é bom que você tenha uma outra opção, busque um outro olhar, um outro médico, para que você possa fazer um tratamento eficaz. Não sei se tem médicos também aqui presentes, psiquiatras, mas eu vi lá no grupo que tinha psicólogos também. Tenham bastante atenção com isso. E, para encerrar aqui, para a gente bater papo ainda se der tempo, a rede de apoio familiar ou de amigos. Essa está em suas mãos. Então, não se prive. Por mais que não te dê vontade de conversar, porque você está naquela crise de apatia, que é um sintoma também emocional da burnout, te deixar mais apático, mais distante das pessoas, você prefere falar mais pelo celular e por e-mail do que pessoalmente, porque você não suporta ficar frente a frente com as pessoas, faça um esforço, reconheça que isso é da doença e enfrente isso. E busque contato, porque é essencial. Vamos abrir aí, pastor Sandro. Amém. Acho que faltando 15 minutos, né? Tá ótimo, foi ótimo. A ideia era essa mesmo. Obrigado, Pascoal. Te agradece aí a explanação. Acho que tenha falado com muitas pessoas aqui, em pontos particulares, né, com pontos centrais. Né, posso até dar um testemunho meu aqui para abrir nessa questão de compartilhar e dúvida. Eu, há anos atrás, eu entrei nesse processo, né, fui diagnosticado com depressão, trato até hoje, mas eu acredito que se eu não cheguei perto, eu pisei, pelo menos com o pé no burnout, eu pisei. Vendo os sintomas, né, a fadiga, sem explicação, cansaço, só a Denise para explicar melhor do que eu, porque ela que teve que segurar as cordas, né? E foi no meio da implantação do SIM, para vocês terem ideia. Imagina, eu querendo cuidar de todo mundo e eu adoecendo. Isso acontece demais. Pra vocês terem uma noção. Então, quando vocês me veem
quem me acompanha na rede social sabe que eu faço trilha, eu ando de bicicleta, eu vou na praia, vou na cachoeira, e faço isso de forma muito aberta, muito pública, porque eu sei o quanto isso foi salvífico para mim. E é isso que eu desejo para todo mundo, né? Então, aquilo que eu já acreditava, que eu defendia sobre uma vida missionária, missional, com qualidade de vida, isso eu faço hoje de forma muito mais intensa. Por isso que vocês veem eu falando, pregando, onde eu vou eu falo a mesma coisa, né? O dia de descanso tem que ser sagrado mesmo. Não somos adventistas nem judeus. Ele não santifica, mas ele é um princípio. E se a gente não cumprir esse princípio, a gente vai colher os frutos de não cumprir esse princípio. O Pascal trouxe isso muito bem. Então a gente precisa levar a sério tudo que Deus já nos deu, né? E ter equilíbrio em todas as nossas vidas. Então acho que uma questão de prevenção, e eu percebo hoje que eu estou em prevenção constante. Eu não posso abaixar a guarda e achar que voltei a ser um super-homem, como talvez eu me achava antes, né? E até cair. Então a gente precisa realmente ter equilíbrio, né? Cuidar de nós mesmos, cuidar da família e cuidar para cumprir também todos os princípios que Deus já colocou para a gente. Não ultrapassar aquilo que Deus já nos colocou. Então, obrigado, Pascoal, testemunho meu, né, pessoal, daquilo que realmente é muito significativo. Não queira entrar no burnout, porque isso é muito ruim. E você não precisa entrar lá para saber que é ruim. Então, continue, né, buscando ter equilíbrio em tudo que fazem. Outra coisa que eu gosto sempre de falar, que eu precisei aprender, é escapar da síndrome do Messias, né? Eu chamo assim. A gente não é o salvador do mundo, eu e você. O salvador do mundo foi Cristo. E às vezes a gente quer salvar o mundo ao nosso redor. A gente quer cuidar de todas as pessoas, a gente quer acolher todo mundo, a gente quer atender todo mundo. E o único que é capaz de fazer isso é Cristo. E Ele já fez lá na cruz do Calvário. Nós temos limites, né? Não entra na síndrome do Messias, né? Então, respeite seus limites, respeita o seu nível, né? Eu gostei muito da ilustração que o Pascal trouxe, né? Se você aguenta 1000, não tenta fazer 1500, porque o seu corpo e sua mente vai cobrar depois. Então, tente encontrar seu limite e louvar a Deus por ele, porque é Deus que colocou. Aliás, é bíblico, né? Nada além daquilo que a gente pode suportar virá até nós. Então, se você quiser ultrapassar isso, é escolha nossa, né? Então, a gente precisa encontrar nossos limites, para a glória de Deus. Amém. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode abrir o microfone. Pastor Sandro, o Pascoal é pastor também? Pascoal, não sei. Acho que não. Não, eu terminei o seminário, eu estou no processo, né? Beleza. Esperando. A igreja já aceitou levar meu nome ano que vem para concílio, para análise. Eu terminei o seminário também, ano retrasado, 2 anos atrás, no nosso seminário Batista Potiguar. E aí eu estou nesse processo mesmo, aguardando. Se Deus quiser. Ano que vem é. Que bom que o senhor vai ajudar um bocado de pastor a entender que tem. Inclusive o meu marido trabalha muitos anos, tinha esse esquema, trabalhar para sustentar a família e trabalhar no ministério. Mas irmão, eu perguntar uma coisa. Quando o irmão falou que o ambiente adoece, nós tivemos um ministério de 20 anos. E nos últimos, nós deixamos o ano passado. Uns 5 anos antes, quase 6 anos, eu comecei a ser muito humilhada. E o difícil de dizer é que os membros da minha família, que eram membros da igreja, foram os que mais me prejudicaram, né? Então, nós passamos o período. Mas eu adoeci muito mesmo, que fiquei realmente numa situação muito difícil. Então, quando o senhor falou aí sobre isso, né, de adoecer o ambiente, eu vou falar em nome das esposas.
né, das esposas. Quando isso acontecer, fale com seu marido. O meu demorou a entender. E foi muito sofrido. Os 2 últimos anos que nós ficamos lá, praticamente eu tive que parar de ir. Porque eu fui humilhada até alguma coisa assim. Eu me assustei, porque a gente pensa de humilhação, a gente recebe de todo mundo, mas você receber da sua própria família, a humilhação é uma coisa terrível, uma experiência horrível, né? Então, o senhor falou, e eu achei muito interessante essa questão, que tanto a esposa tem que avaliar, quanto o marido também, que é pastor, também avaliar essas questões. Porque a gente entra numa depressão, numa tristeza profunda. E isso afeta a saúde. Por exemplo, eu estou hoje bem debilitada, ainda, mas faço terapia. Agradeço a Denise e o pastor Santos, né, que são meus, que me ajudam. Eu faço parte do SIM. Eles me ajudaram muito a entender muita coisa. E quando Deus nos colocou, né, que o pastor Sandro, né, nós fomos convidados para o SIM, foi uma providência de Deus. Porque eu precisava de ajuda, nós também fomos missionários de missões nacionais no Paraná durante 8 anos. Legal. E depois viemos para Minas, né? Então a gente tem um trabalho missionário de começar várias igrejas e Deus nos abençoou muito. Nós somos plantadores de igreja, a gente semeia. E quando a gente semeia, o povo não vê o resultado, porque eles não vão lá cavucar a terra, né? Aí a gente ainda enfrenta aquela coisa. Você está trabalhando tantos anos lá, não tem ninguém ainda batizado. Entendeu? Tem pastores que batizam só para dizer que tem resultado. Ele sai, o povo sai tudo junto. Então, a obra missionária é muito complicada. É muito difícil. Quando o irmão falou sobre isso, é muito importante a gente pensar sobre isso. Sim. Então, o irmão falando aqui, eu me identifiquei com várias coisas. Pois é. Né? E digo que eu estou melhorando a cada dia. Essa semana mesmo eu estou em crise de muita tontura, muita náusea, muito mal-estar, insônia, e está difícil, porque eu tenho que conviver com um irmão meu lá na roça, que agora nós temos uma herança, né? E esse meu irmão, ele causa um problema seríssimo. Aí eu estou falando assim, meu Deus, eu tenho que enfrentar mais um irmão meu que vai me azucrinar. Aí eu penso assim, não, mas agora eu posso ficar, eu não preciso ir lá hoje. Aí, quando eu vou também, eu fico trancado dentro de casa, para evitar. Então, a gente vai aprendendo estratégias, né, de sobrevivência. Sim. Mas é difícil demais. Obrigado aí, então, muito bom. E, junto com esse comentário dela, Pascoal, perguntaram aqui se burnout tem cura. Sim, eu estava olhando aqui, pastor Sandro, Edna, né? Edna Oliveira. Rapaz, olha só, Edna, se ela ainda estiver por aí. A burnout, ela tem uma regressão. A gente pode reverter o quadro, porque como é algo que nós identificamos e ele vem de forma crescente, se nós identificarmos e tratarmos no início, nós podemos sim reverter esse quadro e não ter mais, digamos, indícios. Agora, eu falei a questão do ambiente e, às vezes, a nossa capacidade. O pastor falou de uma palavra aí que eu poderia encerrar hoje essa live com essa palavra, limite. Mas esse limite não é você que dá para o outro, é você que tem que dar para si mesmo. Não sei se alguém já pensou nisso alguma vez. Você dá limite para você mesmo. É essa chave que eu vou deixar para vocês. Então, a cura, ela pode existir por quê? Porque eu vou estar numa manutenção, eu vou mudar o meu estilo de vida. Eu vou identificar o fator estressante que me adoece, vou ressignificá-lo, vou compreendê-lo. Ou vou aprender a conviver com ele, ou eu vou ter que sair desse fator, descartar. Provavelmente, eu fazendo isso, eu não terei novas crises. Agora, se eu não cuido, tem um risco de ter de novo? Tem.
Porque se eu passo um tempo fora e me recupero e volto para o meu mesmo ambiente, não mudo o meu ritmo, não mudo o meu comportamento, não mudo a minha forma de agir com aquele ambiente, eu vou cair na mesma cilada, tá? E o problema é isso, são essas recaídas, que se elas se tornar recorrentes, desencadeia a depressão. E aí se torna crônico, é como o pastor Sandro sofre, eu também sofro, e é uma coisa tipo aquele espinho na carne de Paulo, que nós vamos ter que morrer com isso, né? É uma batalha diária com a depressão, até o dia que Jesus nos chamar. Outra pergunta aí, ó. A apneia do sono e outros distúrbios do sono podem desencadear doenças mentais? A alimentação também tem influência? Pode acontecer, eu vou até dizer que pode, porque a apneia do sono e distúrbios do sono, eles podem sim alterar, como eu falei, nossas sinapses, nossas conexões neuronais. E nosso adoecimento mental, a grande maioria se dá por isso, tá? É tanto que os ansiolíticos, antidepressivos, eles trabalham aonde? Na recaptação da serotonina, naquela conexão sináptica que tem dentro do nosso cérebro. Então, se há alteração hormonal, quando nós não dormimos bem, nós alteramos, inclusive, a tireoide. E a tireoide, uma vez alterada, ela vai alterar tudo, tá? Muito cortisol, que é o hormônio do estresse, quando nós não dormimos o suficiente para descansar, ou temos uma noite cheia de pesadelos e uns sonos leves demais, estresse com certeza. Cortisol na veia ali o dia todo, junto com adrenalina. Vai desencadear, sim, lá na frente, se você não parar esse processo, com certeza vai terminar em um distúrbio mental. Tá? Isso pode acontecer, sim. Eu vi que a Zenilda levantou a mão. Eu só iria agradecer também, né, pela palestra, né, muito interessante, e duas partes que o senhor falou, que é sobre o sair do lugar, né, que já falou agora sobre ressignificar, sair do lugar, e detectar, né, que a pessoa precisa sair do lugar no momento que ele está passando por aquele processo, né, que às vezes a pessoa quer ficar no lugar, né, às vezes não quer sair dali e se dá conta que já deu, né, já deu tudo que... E a pessoa precisa desse descansar. E outra coisa é o tratamento, né, como o senhor já está falando aí, sobre a questão do tratamento e a importância do tratamento, ser tratado, né, de ser tratado. E eu também queria perguntar também essa questão da organização, que a organização ela também pode, no caso, observar, né? No caso, quando você está numa organização, uma instituição onde você tem o cuidado missionário, né? Onde existe também um acompanhamento de cuidado, também o cuidador, né? A pessoa que está ali, também pode detectar que a pessoa precisa, né? Não é verdade? Isso. Que a pessoa precisa que ela está com burnout, né? Ou às vezes não fez um teste, mas assim, os indícios que a pessoa está tendo, que ela precisa também de um tratamento, né? Eu achei interessante essa parte, né? Muito bom. Muito bom, isso aí, Zenilda. Realmente, quando a gente acompanha alguns de perto, a gente percebe alguns sintomas, ou quando a gente faz uma palestra como essa, ou faz um programa de prevenção que a gente tem tentado fazer aqui no nosso SIM, né, falando sobre o assunto, divulgando, mostrando, alguns se identificam e nos procuram. Então é uma mão de dupla mão, né? A gente fala sobre o assunto, ou nas conversas, ou na abertura do coração, a gente percebe sintomas, onde a gente pode encaminhar para os profissionais poder fazer um diagnóstico melhor. Ou o próprio missionário se identifica, né? Então, se você se identificar esses sintomas, né, estiver sentindo isso, procura realmente ajuda. Procura o SIM, procura o profissional, para que a gente possa, assim, ajudá-los. Tem outras duas perguntas aí. Estou vendo aqui, Jaqueline. Jaqueline, essa síndrome de fadiga adrenal, na verdade, a glândula, né? A adrenal, a gente chama a glândula que produz os hormônios do cortisol, né? Ela
Isso é mais uma questão clínica, sabe? Eu acredito que estão caracterizando como síndrome porque é uma coisa que ela continua, ela não dá e para, né? Ela permanece depois de um certo tempo. Eu não pesquisei muito sobre isso, mas acredito que excessos por falta de sono, quando nós dormimos, qual é a relação do sono com o corpo? De uma forma bem simples. Quando dormimos, principalmente à noite, o nosso cérebro e o nosso corpo, ele recebe melatonina, que é um hormônio que vai retirar do nosso organismo a nossa adrenalina, que é algo natural para o nosso estímulo, e o cortisol, que é o hormônio do estresse. A melatonina, ele retira tudo isso. Então, quando nós temos aquele costume de dormir pouco, nós vamos começar a produzir muito cortisol, hormônio do estresse, no dia a dia. E adrenalina também, só que não vamos produzir melatonina suficiente para retirar. E vai chegar uma hora que essa glândula, digamos que ela vai estar produzindo mais do que o normal. É por isso que Deus fez o dia e a noite. Tá? Quando Deus fez o dia e fez a noite, não foi porque ele achou bonito, né? Porque existe um propósito para a manutenção do ser humano. Né? É tanto que o melhor sono é o da noite. É melhor você dormir 7 horas à noite do que você passar 10 horas dormindo pela manhã. Porque a melatonina ela só é produzida no escuro. Entende? Agora, essa síndrome aí, eu posso até ficar devendo esse nome, esse termo, mas isso é uma coisa clínica mesmo. Sabe? Médico, é uma questão fisiológica praticamente dita. Mateus Varela é Mateus aqui de Santana do Matos, eu acho. Um plantador, obrigado, irmão Pascoal. Plantador de igreja, lidando com insônia, sem medicamentos, cansaço e fadiga constante. Qual a melhor forma de lidar com essa fadiga e cansaço? Mateus, é o que a gente viu aqui. O legal é a gente identificar de imediato, certo? Um atendimento clínico. Hoje em dia, a maioria dos psiquiatras, eles também são terapeutas. A maioria deles hoje fazem psicanálise, outros fazem a própria psicologia, entram nessa área, tá? Para que a gente possa identificar muito mais do que isso. Porque, olha, a insônia, o cansaço e fadiga já é um sinal de alerta para dizer que o corpo está funcionando de forma, digamos, desordeira. Ele está nos dando trabalho, tá? Ele está em desordem, tá? O nosso corpo não está bem. Se estamos com cansaço e não conseguimos descansar, e essa fadiga, que é aquele cansaço que não para, e estou com insônia, cara, alguma coisa está acontecendo. Tem algum fator que está desencadeando esses sintomas. E a gente precisa descobrir a fonte. Caso contrário, você vai na farmácia, vai comprar uns ansiolíticos daquele, ou remédio, ou com receita ou sem receita, aqueles fitoterápicos. Alguns vão surtir efeito logo no início, porque você vai pensar que ele está fazendo efeito, e depois não vai fazer mais algum. Precisamos descobrir, fazer aí esse estudo de caso da sua rotina, do seu dia a dia, da sua vida como um todo, tá? Para que a gente possa descobrir a fonte. O que está causando tudo isso? Uma vez que você descobre e ressignifica isso, as coisas começam a mudar de padrão. Amém. A outra aí é do Eduardo Montes, que eu conheço como Hugo. É o mesmo, né, Hugo? Sempre chama ele de Hugo e chama Eduardo Montes. Esse eu posso responder, né? Não é uma pergunta, mas eu quero comentar aqui. Fico sempre feliz com o sim, pois certamente a junta também está cuidando dos ambientes de trabalho dos missionários para que não sejam ambientes tóxicos. Sobre isso, eu acho importante eu comentar porque o sim foi criado, ele existe para que a gente possa olhar para cada missionário como pessoa. Por isso nós falamos de coisas que parecem simples, mas que faz toda a diferença na sua vida no campo e no ministério. Então, quando eu olho para o Hugo, né, que quem fez a pergunta, eu vejo ali o marido, né, o marido da Sayara,
né? Eu vejo o homem, né? Aquele que foi transformado por Cristo, né? Tem a sua história, né? Antes de ver o missionário e o pastor, que nós somos os seres humanos, né? Então a gente precisa olhar para nós dessa maneira. Então essa mudança de cultura, de olhar e esse modo de trabalhar, a gente está orando e trabalhando aqui internamente para que isso venha também mudar os ambientes, né? Os ambientes, mas isso é de forma gradativa, não que o SIM atua diretamente nos ambientes missionários. Como vocês sabem, ou a maioria sabe, o SIM ele não lida com a gestão dos projetos. Né? Eu não lido em como vocês trabalham, né? Onde vocês trabalham, para onde são enviados, para onde vão ser transferidos. A gente não entra nessa seara. A gente separou a gestão do cuidado. Mas o cuidado vai influenciar, como tem influenciado, muitas áreas, muitos ambientes, para que sejam menos tóxicos, o menos possível, né? Que tratem cada um como pessoa onde trabalha. Então, isso é uma caminhada que leva tempo, né? Mudar a cultura, mudar hábito, leva tempo. E a gente está trabalhando nesse sentido também, orando por isso, trabalhando para isso. Obrigado, Hugo, pelo comentário. Isso, muito bom, pastor Sandro, essa sua observação, até porque nós precisamos criar esse ambiente e tem que ser de forma gradativa, e vocês têm que entender, no campo missionário, eu tenho observado que nós, como igreja do Senhor, nós somos corpo, e quando vocês estão como missionários, vocês também já são outro corpo, e precisa dessa ajuda mútua. Ontem a nossa colega, não estou lembrado do nome agora, da palestra do autocuidado, ela disse, olha, o autocuidado é fundamental, que o autocuidado ele parte do autoconhecimento. Então a gente pode fazer o nosso autoconhecimento de várias formas. Eu acredito que essa ideia do SIM vai ajudar daqui a 1 ano ou 2, vai trazer essa ideia e esse método para vocês, porque autocuidado é isso, é conhecer sobre mim, sobre as minhas limitações, conhecer sobre o meu próximo, conhecer sobre relações familiares, relações sociais, sobre tudo, sobre alimento, sobre medicamento, isso é autoconhecimento. Então, eu vou produzir. Agora, o que eu posso deixar para vocês é que vocês precisam ter, como eu encerrei, com uma única observação. Meu último tratamento foi rede de apoio. E eu acredito que vocês, como missionários, vocês têm o mesmo propósito, estão na mesma missão, com o mesmo objetivo. Eu acredito que vocês precisam, os que são mais próximos, tipo os municípios vizinhos, as cidades vizinhas, vocês adquirirem uma relação afetiva em que um possa ser o suporte do outro. Porque, olha, esse suporte tecnológico é legal, nós estamos aqui falando, mas nada supera sentados frente a frente, ser humano de frente a ser humano, na mesma mesa, com a xícara de café, conversando, chorando e sorrindo. Isso é essencial para o mundo do missionário. Eu acredito que vocês têm que tentar fazer isso, pegar essa afinidade, esse contato de uns com os outros, dos municípios vizinhos, e marcarem, olha, vamos fazer, vocês têm monitoria, né? Vamos fazer a nossa monitoria, a gente tem que marcar o dia da folga, uma vez no mês. E vamos, olha, o psicólogo precisa. Eu tenho que fazer com alguém. Eu tenho que fazer análise com alguém, eu preciso conversar com alguém. Eu não só faço absorver, eu preciso despejar para alguém também, de vez em quando, sabe? Então, vocês precisam disso, gente. Vocês precisam. Acredito que é uma dica que vocês também vão tentar com o tempo, mas é essencial para vocês fazerem isso. Amém. Preciso. Obrigado, viu? A ideia era terminar realmente por volta das 5 no máximo, né? A gente passou um pouquinho. É uma hora de palestra e depois uns 30 minutos aí para conversar. Então, agradeço. Alguém está levantando a mão? Alguém quer falar ainda? Miriam. Miriam. Aí, a última palavra então da Miriam hoje, tá bom? Para a gente encerrar, não demorar muito.
Tá bom, desculpa, eu estava me segurando, mas esse último comentário dele aí foi muito interessante. Eu queria só compartilhar um pouquinho o nosso testemunho aqui. Amém. Aqui, onde nós estamos, nós somos o único casal de missões nacionais na região. Existem muitos missionários, mas da nossa junta nós somos o único casal. E uma das coisas que nós temos feito já há algum tempo, esse ano praticamente, é uma vez no mês nos reunimos com outros missionários de outras agências mesmo e da agência parceira que a gente trabalha, que é a Novas Tribos, e ter essa reunião, esse junta-panela, um conversar, às vezes é coisa só de uma refeição, um café, um lanche, às vezes são 2 casais, às vezes são vários casais, para a gente ter essa troca de experiência, um tempo de oração também, pelos pedidos uns dos outros. A impressão que eu tenho é que, às vezes, a gente está tão sobrecarregado com as nossas lutas que, quando a gente começa a ouvir as lutas do irmão, a gente sente assim, não estou sozinho, tem gente que está sofrendo também, assim como nós. E isso tem sido um alívio, um refúgio, né? E uma outra coisa também que eu queria comentar, essa questão que foi falada sobre o ambiente, isso já é uma experiência muito pessoal. Deus tem me mostrado que, às vezes, o ambiente externo nunca vai mudar. Os problemas não vão mudar, vão continuar os mesmos. Mas, quando muda o ambiente interno, o coração, eu consigo estar no mesmo ambiente hostil, difícil, complicado, cheio de problemas, mas o ambiente interno mudou. E essa questão de você se colocar o seu limite, o que o irmão falou é fato, é real. Eu tenho provado disso. Não é só você colocar limite para o outro, mas colocar limite para você. Então, o meu celular, ele desperta, eu coloquei para ele despertar na hora que é para eu parar. Então, às vezes eu quero continuar, mas o meu celular me lembra que agora é a hora de você parar. Que bom. Então, não é para você continuar. Eu quero continuar, mas o celular me lembra. Não, eu coloquei ele para despertar. E às vezes eu dou uma paradinha, ainda continuo mais um pouquinho. Não, tem que parar, o celular já tocou, é para parar. Então, a gente tem que começar a se policiar conosco mesmo. Porque, às vezes, como eu falei, né, o ambiente externo não vai mudar. Às vezes é um problema hoje, outro problema amanhã, mas os problemas sempre vão estar ali. E muitas vezes eu me via me colocando no papel de Deus, querendo fazer o que só Deus pode fazer, querendo resolver o que só Deus pode resolver. E eu não sou Deus para resolver a vida de ninguém, muito menos a minha. Então, colocando meus limites. E a última coisa, eu falei que era a última não, mas tem mais uma. Que uma irmã em Manaus me ajudou muito. Ela falou assim para mim, essa questão de fazer atividade física, ela foi sondando, porque eu detesto atividade física. Eu me obrigo, mas eu detesto. E ela foi sondando, né? Mas isso aqui, ela falou, Miriam, eu já entendi, você precisa de natureza. Você precisa. Eu falei assim, mas o Amazonas o que mais tem é mato, é verde, tem natureza para todo lado aqui. Então, às vezes, a natureza fica até monótona. Às vezes eu quero fumar, às vezes eu quero carro, eu quero... como eu falo para minha filha, às vezes eu quero poluição. Não, brincadeira. Mas aqui é natureza para todo lado. Mas ela falou, você precisa de natureza. Então, vai caminhar num lugar que tem verde. Vai fazer algum exercício no lugar que você consegue olhar o céu, porque é disso que você precisa. E encontre algo que você gosta. E a gente... Deus, ele mostra. A gente começa a buscar dele e ele mostra algo que a gente vai desligar aquele interruptorzinho do estresse e seguir em frente. Então, só um agradecimento aos irmãos por essas palestras. Eu não consigo participar de todas, mas pelo menos uma por dia eu estou tentando, me obrigando a parar e a participar. Agradecer aos irmãos que têm se esforçado com esse cuidado dos missionários e incentivar os irmãos a se limitar, não esperar que o ambiente vá mudar, mas quando a gente colocar os limites em nós mesmos e nos limitarmos, até o que não mudou fica mais leve. Então, só essa última palavra. Obrigada, pastor. Deus abençoe você. Obrigado. Muito bom, Miriam. Aproveitar, Miriam, posso pedir para ela orar para você, Pascoal? Pode sim, com certeza. Ora por nós. Obrigado, gente. Então, continua aí o ciclo de palestra. Fique atento às palestras que você se inscreveu ou se inscreva, né? Ainda temos até dia 30 algumas palestras aí durante os dias. Aí, muito obrigado, gente. Muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Pascoal. Foi ótimo. Então, é para eu orar, né? Foi isso que eu entendi.
Tá bom, vamos orar então. Pai de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde. Te louvamos, ó Deus, por essa palestra tão importante, porque o Senhor está sempre nos lembrando, ó Deus, que o Senhor cuida de nós e o Senhor tem interesse na nossa saúde física, emocional, espiritual. O Senhor tem interesse, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê diligência, que o Senhor nos dê sabedoria e nos ajude a decidir, a fazer o melhor para a glória do teu nome, Pai. Obrigado por esses irmãos que têm cuidado da saúde emocional dos missionários, que têm ajudado a tantas pessoas, ó Deus, em tantos lugares. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, te agradecemos. Nos ajuda, Pai, a buscarmos no Senhor as respostas para todas as demandas da vida, a lembrarmos que o Senhor tem o controle de toda a situação, que o Senhor quer de nós também, ó Deus, que descansemos, Pai, porque o Senhor mesmo nos deu essa ordem, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Até a próxima, viu?